Fala pessoal, beleza? Olha só, hoje estamos iniciando a nossa primeira aula, a aula 01, e um conjunto de aulas aí desde o início do raciocínio lógico até o final. Você vai aprender todos os assuntos. Então, para a nossa primeira aula, eu escolhi iniciar nesse assunto aqui que trata dos conceitos iniciais do raciocínio lógico. O que são todas essas palavras que os professores sempre mencionam: proposição, premissa, argumento, conclusão. Então, isso causa uma confusão na cabeça do aluno e aqui nós vamos aprender uma por uma. Vai ficar tudo bem organizado na sua cabeça. Você sabe o que significa cada uma dessas palavras? Você sabe identificar essas palavras quando vem uma questão de raciocínio lógico? E aí, você sabe identificar o que é uma proposição? Ou diferenciar ela em relação a uma premissa? Ou melhor, identificar quando é um argumento? Então é toda essa salada de palavras que nós vamos aprender de uma vez por todas hoje. Iniciando aqui com a proposição. Pessoal, o que é uma proposição? É uma frase composta geralmente pelo verbo ser e que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, mas não as duas. Sempre vem ali o fulano é isso, fulano é aquilo. Geralmente vem com a palavra é, do verbo ser. E para caracterizar uma proposição, ela tem que poder ser classificada em verdadeira ou falsa. E tem uma coisa muito importante aqui, não pode ser as duas ao mesmo tempo. E o que não é uma proposição? São as frases que não são possíveis de serem classificadas como verdadeiras ou falsas. Eu vou dar aqui as opções e vai ficar mais fácil de você entender. Olha só. As frases interrogativas, exclamativas e imperativas. São também frase sem verbo e também as frases que são sentenças abertas. Como assim? Calma, vamos exemplificar cada uma delas. Frase interrogativa. Como é o seu nome? O jogo foi quanto? Que horas são? Então, são frases que você não consegue identificar o valor dela, se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso, porque é uma pergunta. Frases exclamativas. Quão linda é essa moça? Meu Deus! Eita! Então, assim, são frases também que você não consegue identificar. Você já deve ter percebido que, apesar de terem o verbo ser aqui, como é o seu nome, quão linda é essa moça, isso não é um requisito ter o verbo ser para ela ser considerada uma proposição. Ela geralmente tem, mas o fato de ter esse verbo envolvido, se for no caso de frases interrogativas, exclamativas ou imperativas, não vai ser proposição ainda assim. Para ser considerada uma proposição, a frase ela tem que ser declarativa e tem que cumprir esses requisitos, né? Tem que ter a possibilidade de validarmos como verdadeira ou como falsa. Vamos ao exemplo agora de uma imperativa. Seria: estude mais. Leia aquele livro. Então, faça essa pergunta para você. Você consegue dizer se é verdadeira ou falsa essa frase? Estude mais. Se é verdadeiro ou falso? Leia aquele livro. Verdadeiro ou falso, né? Eita! Consegue dizer se a expressão exclamativa eita é verdadeira ou falsa? Não tem sentido, não é? Uma interrogativa. Que horas são? Você vai dizer é verdadeiro ou falso? É uma pergunta. Você não tem como saber. E nas frases sem verbo? Fica ainda mais fácil de entender. Vamos lá. A sopa de cebola. Ok, você acha que pode ser que esteja uma possibilidade de validar ela como verdadeira ou falsa. A sopa de cebola. Mas perceba que está sem o verbo. Existe a ausência do verbo aí. Agora leia essa mesma frase incluindo o verbo ser. A sopa é de cebola. Você vê que foi uma frase declarativa afirmativa. A sopa é de cebola, eu estou afirmando. Então você teria condições de me dizer: não, essa sopa não é de cebola. Essa frase que você declarou, ela é falsa. Ou se realmente a sopa for de cebola, você vai poder confirmar. É válido, é verdadeira a sua frase. A sopa é realmente de cebola. Você percebe que quando eu falo a sopa de cebola,
é apenas uma condição da sopa. Eu não estou declarando, nem confirmando, nem negando que a sopa é de cebola ou de algum outro legume. É apenas a condição, a sopa de cebola. Então aqui você já deve estar começando a entender o que vai ser uma proposição e quando não vai ser. Vamos para mais um caso de quando não vai ser uma proposição, que são as sentenças abertas. Olha o exemplo. X mais 3 é igual a 9. Você vai olhar aqui e vai ver que x mais 3 igual a 9, você vai dizer, olha, se o x for 6, vai dar igual a 9, está correto, está válido. Sendo que você tem uma variável, e se o x não for 6? Então, ela não vai ser uma verdade, vai ser uma falsidade. Então, você percebe que, apesar de a gente poder classificar essa frase, essa sentença, x mais 3 é igual a 9, como ora verdade e ora uma falsidade, ela pode assumir os dois valores, no caso, dependendo do valor de x. Então, essa sentença ela poderia ser tanto verdadeira quanto falsa. E essa não é uma condição. A proposição ela não pode assumir as duas coisas. Agora, se eu mudo a sentença para, por exemplo, 5 mais 3 é igual a 9, então aqui você pode dizer, não, é igual a 8. Então é falsa essa sentença. Eu consegui classificar ela. E ela vai estar aqui sempre dessa maneira, sempre vai ser falsa. Ela não vai assumir outro valor, porque não tem uma incógnita aí. Então, o outro exemplo. O índice de criminalidade caiu pela metade. Aí você vai olhar assim e vai dizer, poxa, isso aqui realmente parece uma proposição. Ela atende os requisitos. Ela tem um verbo, o verbo caiu, e ela está fazendo a declaração que o índice de criminalidade caiu na metade. Mas aí você tem que entender aqui o seguinte. Qual o valor que estava esse índice? E para qual valor ele caiu? Para poder eu afirmar que ele caiu na metade e você conseguir me confirmar. Realmente, caiu pela metade. Não, não caiu pela metade, caiu apenas 20%, 25%. Então aqui falta informação, ela é como se estivesse incompleta. Para sentenças abertas, sempre se atente a isso, que vai faltar informação. Certo, pessoal? Quando for sentença aberta, pode verificar que vai faltar uma informação. Tanto no caso ali da equaçãozinha, x mais 3 igual a 9, faltou informação em relação ao x. Eu não consigo afirmar o resultado enquanto eu não tenho o valor de x. E o índice de criminalidade caindo pela metade, eu também não consigo afirmar porque eu não sei qual o valor do índice e para quanto que ele caiu, para poder dizer com certeza que essa sentença é verdadeira ou falsa. Vamos ao nosso primeiro exercício que vai ajudar a fixar melhor. Vamos ver se vocês aprenderam. Quais das seguintes sentenças são proposições? O item 1. Minha nossa, que calor. Item 2. Dia 7 de setembro, comemora-se a independência do Brasil. Item 3. Qual o significado do dia 7 de setembro? Item 4. O carro está abastecido de combustível. E o item 5. Motorista, abasteça o carro. E aí, pessoal, vocês já conseguem identificar qual dessas é uma proposição e qual delas não é? Vamos lá, um por uma. Minha nossa, que calor! Eu consigo encontrar ali onde tem verdade ou onde é uma falsidade em relação a essa sentença? Poxa, de repente a pessoa está num país ou numa cidade muito fria e está falando que está calor. Então você não consegue afirmar se ela está falando a verdade ou mentira. Ou até ela pode realmente estar numa cidade muito calorenta e ela não está sentindo calor. Então não tem como você saber, porque falta informação e é uma exclamação, né? Então aqui ela já vai ser falsa. Item 2. Dia 7 de setembro, comemora-se a independência do Brasil. Olha só, você consegue afirmar se isso é uma verdade ou é uma falsidade? Todo mundo sabe que dia 7 de setembro comemora-se a independência do Brasil. Então isso aqui é verdade. Podemos considerar que isso aqui é uma proposição. Item 3. Qual o significado do dia 7 de setembro? Olha só, nas perguntas é o mais fácil.
Você não consegue responder uma pergunta dizendo se é verdade ou falsidade. Imagina, a pessoa lhe pergunta qual o significado do dia 7 de setembro. Você fala, é verdade. Ou então fala, não, falsidade. A pessoa não vai entender nada. Então, esse item 3, já de cara, é falso. Não vai ser uma proposição. Item 4. O carro está abastecido de combustível. Pode ver que isso aqui é uma sentença declarativa. Eu estou afirmando o carro está abastecido de combustível. E ponto final. Faltou até aqui colocar o ponto. Pronto. O carro está abastecido de combustível. Ponto. Você pode ir lá e confirmar se o carro está abastecido ou não de combustível. E aí você entender se isso aqui vai ser verdade ou vai ser falso. Mas eu estou declarando que é verdade que o carro está abastecido de combustível. Então aqui vai ser uma proposição. E, por último, item 5. Motorista, abasteça o carro. É uma sentença imperativa. Eu estou mandando, motorista, abasteça o carro. Então, aqui não tem como você dizer se é verdade ou se é falso também nessa frase. Simplesmente o motorista tem que ir lá e obedecer, caso ele não queira perder o emprego, claro. Então aqui vai ser falso. Então a alternativa correta nesse exercício vai ser a letra D. Mais um exercício para a gente fixar. Item 2. Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Estruturas lógicas é o que já estamos estudando aqui, pessoal. É entender o que é uma proposição, o que são as premissas, o que forma um argumento e qual é a conclusão. Isso é a estrutura lógica, é o básico. Então vamos lá. Em relação às estruturas lógicas, julgue o item a seguir. Denomina-se proposição toda sentença declarativa. Importante aqui a palavra declarativa. A qual se pode atribuir um dos valores verdadeiro ou falso. E ainda teve mais uma informação aqui, o mas nunca ambos. Aqui provavelmente uma questão da CESP, mas ela está perfeitamente correta. É tudo que a gente vem falando até agora. Que tem que ser uma sentença declarativa, que você vai acabar informando se é uma afirmação ou uma negação, uma verdade ou uma falsidade. E que nessa sentença não exista nenhuma falta de informação ou nenhuma incógnita que vá tornar ela ora verdade ou ora falsa, e nunca ambos. Ou seja, nunca vai ter ambos, nunca vai ser verdade ou falsidade. Então isso aqui está super correto. Pronto, pessoal, nesse último exercício eu vou pedir para vocês pararem o vídeo e identificar se as sentenças abaixo são uma proposição ou não, com V ou F, certo? Eu acredito que agora vocês já são capazes de identificarem. Beleza? Então vamos começar aqui a resolução. Vocês já devem ter feito. Aqui é bem simples, já exercitamos bastante. Então vamos lá. Que horas são? É uma sentença interrogativa, então já não é. Falso. Pare, olhe, escute. Imperativa, também não é. Que tarde agradável? Uma sentença exclamativa, então também não é. Tenho aqui x mais 2 igual a 5. Ora, x vai ser 3. É uma equação fácil de resolver. Mas se o x não for 3, se ele assumir outro valor, vai ser uma verdade que vai ser igual a 5? Se x for 10, 10 mais 2 é 12, não vai ser igual a 5. Então, dependendo do valor de x, essa sentença aqui vai assumir o valor de verdade ou de falsidade. Então, ela é uma sentença aberta. Então, não é, está falso. 3 mais 2 igual a 5. Olha, aqui eu tenho uma sentença fechada. Não vai ter opção de mudar o resultado. Então, realmente, 3 mais 2 é igual a 5. Verdade. O Brasil exporta minérios. Eu estou afirmando. O Brasil exporta minérios. É uma declaração e o Brasil exporta minérios. Correto. É uma proposição. Márcia não foi ao shopping. Ok, é uma proposição que eu estou negando. Ela não foi ao shopping. É uma declaração negativa, mas é uma proposição.
O Brasil é apenas tetracampeão da Copa do Mundo. Essa aqui é muito boa. Quem errou isso aí? Porque isso aqui a gente sabe que é falso, né? O Brasil, ele é 5 vezes campeão, né? Ele é pentacampeão. Mas eu estou fazendo uma declaração. O Brasil é apenas tetracampeão da Copa do Mundo. Todo mundo sabe que isso é falso. Mas isso aqui é uma proposição. Ela não tem uma variável, uma incógnita, ela não está faltando informação. Eu estou apenas equivocado na minha informação, na minha sentença. Eu estou dizendo que o Brasil é tetracampeão, sendo que ele é hepta. Então, é falso o que eu estou dizendo. Eu estou fazendo uma declaração falsa. Então, aqui é sim uma proposição. Ele foi o melhor jogador daquele ano. Aí você vai pensar assim, poxa, você está declarando que ele foi o melhor jogador daquele ano. Correto. Mas aqui você percebe que tem variáveis. Quem é ele? Eu posso estar falando de qualquer pessoa. Quem é ele para você confirmar se é verdade ou se é falso? Ele pode ser qualquer um. Melhor jogador. Jogador de quê? Pode ser de futebol, de basquete, qualquer esporte. E daquele ano. De qual ano eu estou me referindo? Pode ser de 2007, de 2000, de 2020, do ano passado. Então ninguém sabe. Então essa daqui, com certeza, não é uma sentença aberta. Então ela com certeza não é uma proposição, vai ser falso. Agora que nós já sabemos o que é uma proposição e como identificar ela, agora podemos falar sobre argumento. O argumento vai ser um conjunto formado por proposições. Para poder justificar, provar, dar razão ou até defender a conclusão, que por sua vez também é uma proposição. A gente vai ver conclusão mais na frente. Vamos focar agora no argumento e na estrutura de um argumento. Pronto, aqui temos a estrutura de um argumento. Os argumentos, por sua vez, são formados por pelo menos uma proposição e uma conclusão. Nesse exemplo aqui nós temos 2 proposições. Então, na primeira proposição temos: nem tudo o que os artistas fazem é belo. Na segunda proposição, tudo o que os artistas fazem é arte. E na conclusão, ele conclui que nem toda arte é bela. Então, você tem aqui a seguinte receita. É uma proposição mais outra proposição, e que toda essa estrutura junta forma o argumento. Você percebe que as proposições aqui estão para defender a conclusão? Então é isso. Quando a pessoa falar em argumento, ela vai ter que ter proposições ou pelo menos uma proposição para poder sustentar a sua conclusão do seu argumento. E o que seria a premissa? A premissa é uma proposição usada em um argumento para defender ou justificar a conclusão. Olha só, tem uma diferença entre premissa e proposição. Olha só, parece que eu falei de novo o conceito de proposição. Mas a premissa, ela é uma proposição, sendo que ela está dentro do argumento. E ela é diferente da proposição. Nota-se que a proposição, ela é uma sentença isolada. Quando ela vem dentro de um argumento, ela se torna uma premissa. E como o próprio nome fala, é uma premissa. Ela vem antes para poder dar base e sustentar a conclusão. Ela vem antes da conclusão. Olha só como fica a estrutura lógica, a gente agora sabendo o que é a premissa e o que são as proposições. Então nós temos primeira premissa, premissa 1, nem tudo que os artistas fazem é belo. E a premissa 2, tudo que os artistas fazem é arte. Com isso eu tenho a conclusão, nem toda a arte é bela. Nota-se que se eu falasse apenas essa frase aqui, isoladamente, eu teria uma proposição.
nem tudo que os artistas fazem é belo. Se formos analisar o que a gente aprendeu agora no início, isso aqui é uma proposição ou não? É uma sentença declarativa? Eu consigo informar se é uma verdade ou é uma falsidade? Nem tudo que os artistas fazem é belo. Eu estou informando, né? Então, e se eu chegasse e falasse, nem toda arte é bela, isoladamente? Também seria uma proposição. Eu estou falando, nem toda arte é bela. Você vai concordar ou não? É isso. Se formos classificar aqui para ser proposição ou não, teríamos que todas seriam proposições, sendo que dentro de um argumento, né? Aqui, ó, veja que isso é um argumento. É um conjunto de proposições. A conclusão é uma proposição. As premissas são proposições, sendo que dentro de um argumento, cada uma tem a sua função. Temos as premissas, que defendem a conclusão, e todas são proposições. E por último, nós temos a própria conclusão, que é uma proposição que defende o argumento, recorrendo às premissas, que são proposições dentro de um argumento. Certo, pessoal? Ficou claro? Agora, essa é a estrutura completa de um argumento. Temos o argumento, as premissas, a conclusão e cada uma delas isoladamente, né, são proposições. Certo, pessoal? Ficou fácil de entender? Então nós temos proposições quando são sentenças isoladas e quando estão estruturadas, cada um tem sua função. Tem as que precedem a conclusão, chamadas de premissas, e a própria conclusão, que é a que conclui e defende todo o argumento. E para a gente fechar todo o assunto, vamos resolver questões que caíram em provas anteriores. Apesar desse assunto ser bem inicial, você vê que ele cai realmente em provas, ele é cobrado. E às vezes o aluno está só ali naquela de fazer tabela da verdade, para lá e para cá, sequências lógicas, e o conceito inicial ele não conseguiu estudar. E ele acaba caindo e acaba errando. Uma questão, às vezes, muito fácil. Você vê uma aula curta dessa, você já dominou todo esse assunto inicial. Você já está formando uma base sólida. Então vamos ver. Uma questão que caiu em 2018 na banca AOCP para o cargo de analista de tecnologia da informação. Nível superior, pode ver aí. Então, em relação à lógica de argumentação, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Vamos ver a frase. Os argumentos podem ter apenas uma premissa ou várias. Contudo, só haverá uma. E aqui ele pergunta: o que é que vai haver aqui só uma? Bom, pelas alternativas ficou fácil, né, gente? Aqui é a letra D, a gente já sabe, estudamos agora. Mas isso aqui poderia ser uma pergunta de resposta como certo ou errado. Se ele, em vez de dar lacuna, ele já trouxesse aqui preenchido como conclusão e perguntasse se isso aqui está certo ou errado. E confundiria muito os alunos esse fato aqui de ter uma ou várias premissas. Então a gente viu já que pode ter apenas uma ou pode ter várias. Próxima questão. Ano de 2020, banca IBFC, órgão EBSER, para assistente administrativo, provavelmente nível médio. Vamos ler o enunciado. A lógica matemática envolve compreensão e aplicação de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue o item a seguir. Vamos lá. Somente as sentenças declarativas, vamos já circular aqui o declarativas, pode-se atribuir valores de verdadeiro ou falso. Somente as sentenças declarativas pode-se atribuir valores de verdadeiro ou falso. Está corretíssimo isso aqui. Porque se ela não for uma sentença declarativa, você não consegue informar se ela vai ser verdadeira ou falsa. Vão ser sentenças exclamativas, interrogativas, incógnitas faltando informações.
com a ausência de verbo, né? Sem verbo. Então, tá mais do que correta essa alternativa aqui, tá? Certo. Mais um aqui sobre certo ou errado. Vamos lá. Ocorreu em 2021, recente, Banca Quadrix, para o órgão CRES da Paraíba, assistente administrativo mais uma vez. No que se refere a estruturas lógicas e a lógica de argumentação, tudo que vimos até agora, né? O registro no Conselho Regional de Serviço Social é obrigatório para o exercício da profissão de assistente social. Isso é uma pergunta, olha só. Tem uma interrogação. A leitura é: o registro no Conselho Regional de Serviço Social é obrigatório para o exercício da profissão de assistente social? Então, uma pergunta ficou fácil agora de matar. Teve interrogação, teve exclamação, então já não vai ser. Então, não é um exemplo de proposição lógica. Olha só, olha a pegadinha aqui. Não é um exemplo. Então, ele está invertendo aqui os valores. Então, aqui o que parecia ser uma pergunta fácil, para quem estudou, lógico, se você estudou aqui, se acompanhou esse vídeo, se chegou até aqui, então você vai responder isso aqui facilmente. Mas ele dá essa pegadinha aqui, ele está dizendo que não é um exemplo de proposição lógica. Ele dá uma sentença interrogativa, que é um dos casos onde não ocorre uma proposição, e ele fala justamente que não é. Então você tem que concordar com ele. Então aqui você deveria responder que está certo. Foi uma questão bem capciosa para quem realmente estudou e ainda assim tem essa pegadinha aqui, tem que ficar atento. Então é isso. Hoje vocês aprenderam a entender uma estrutura lógica, o que é uma proposição, o que é uma premissa, um argumento completo e uma conclusão. Na próxima aula, o que é que nós vamos ver? Vamos ver a diferença entre uma verdade e uma validade em uma proposição. Porque isso aí tem diferença. As pessoas confundem bastante. Principalmente essa dualidade aqui também entre verdade e falsidade. Validade e invalidade. E esse aqui é um assunto que ele cai muito em prova. Muitas questões é sobre validade do argumento. Olha só o que tem para vir na próxima aula. Analise esse argumento. Todo recifense é paraibano. Aqui já dá uma contradição enorme, né? Todo recifense, cara que nasceu em Pernambuco, vai ser paraibano ao mesmo tempo? Como é que pode? Aí ele conclui: João é recifense, logo João é paraibano. Então aqui você já vai começar a ter uma confusão entre o que é verdade e o que é validade, correto? Nesse caso aqui, esse argumento ele está válido e eu vou mostrar para vocês como entender isso aqui nessa próxima aula. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha os próximos vídeos, as próximas postagens de questões. Entra no grupo aí do Telegram que está na descrição, que a gente resolve questões todos os dias. Então, assim, você vai ter um acompanhamento completo do raciocínio lógico do início, bem do início aqui. Estou pegando na mão de vocês até as questões mais avançadas. Valeu, pessoal. Tenham bons estudos. Continua aí no canal acompanhando os outros vídeos de resoluções de questões. E até o próximo.